Leonardo Stoppa, nós estamos no momento crítico aí da cena, das pressões, né? Sérgio Moro, Glenn Greenwald, narrativas em disputa, e nós temos agora, acabou de ser divulgado a íntegra do depoimento do hacker, deixa eu só recuperar o nome do hacker aqui, o Delgatti, né? Deixa eu pegar o Walter Delgatti. E aí eu quero perguntar para você, Leonardo Stoppa, e saudar todos os internautas que estão chegando aqui, pedir para compartilhar esse Léo ao Quadrado especial, e te perguntar, né? Acho que a sua leitura nesse momento para o Brasil é muito importante, porque temos aí uma disputa quase que conspiratória, realmente, de saber da palavra do Glenn, enfim, da palavra desse hacker, e de todo o controle de Sérgio Moro, que é o maior interessado em, digamos, manipular essas informações e essas investigações. A Polícia Federal está sob o comando dele. Como é que você está vendo todo esse momento aí dessas divulgações recentes da tese do hackeamento e da tese do Glenn, que diz que, por exemplo, o hacker, segundo o Glenn, não é amador, não ia deixar pistas dessa natureza para serem seguidas aí pela Polícia Federal, que aparentemente não sabe muito bem lidar com esse mundo digital. Diga lá, meu querido Leonardo Stoppa. Conde, antes de mais nada, o que a gente precisa perceber é que o que está oportunizando o Moro nesse momento é um erro de estratégia que acontece, infelizmente, dentro do campo progressista. Eu não sei, assim, hoje eu tenho minhas dúvidas, eu tenho sido muito xingado por isso, mas eu tenho lá minhas dúvidas se isso seria realmente um erro estratégico ou se isso seria uma estratégia para manter o problema, porque para resolver esse problema que a gente vive hoje, a gente precisa tornar o Moro um inimigo da sociedade brasileira. Então a gente nunca pode criar uma disputa entre o Glenn e o Moro, porque senão a gente está fazendo uma espécie aí de MMA, ou seja, Fórmula 1, futebol, seja lá o que for, a gente está fazendo uma disputa esportiva e a gente, veja o que está acontecendo, né? E nisso é muito bom falar com você, que você é linguista e você consegue perceber muito bem essas nuances linguísticas que eu fico tentando transmitir, você consegue inclusive academizar o que eu estou querendo dizer. Nós brasileiros, Conde, estamos nos colocando em terceira pessoa nesse conflito que nós somos parte. Não existe um conflito entre o Glenn e o Moro, existe um conflito entre a verdade e a manipulação. E quando a gente pensa que existe um conflito entre a verdade e a manipulação, todos os brasileiros são personagens, o que significa que não existe essa coisa de que será que quem vai ganhar é o Glenn ou o Moro? Será que quem vai ganhar é a verdade ou a manipulação? Será que a sociedade brasileira vai ser mais uma vez violentada com a manipulação? E quando eu falo isso, eu chamo a atenção para que a verdade seja realmente a que prevaleça, o que significa que se for o Glenn que estiver mentindo, que venha a verdade que mostre que o Glenn está mentindo. Esse posicionamento deveria ser, sem dúvidas, o objeto de desejo hoje na sociedade brasileira. E não essa coisa de ter um grupo apoiando o Sérgio Moro, mesmo que ele tenha cometido erros, como é o que a gente está vendo hoje. Porque no momento que a gente coloca o Sérgio Moro como sendo um personagem que até então era percebido como o cara que estava lutando contra a corrupção e agora começa a ser confrontado pelo Glenn, parece que o Glenn é como se fosse o vilão desse novo episódio do Moro Herói. Como o Batman, no Batman 1 tem um vilão, no Batman 2 tem um vilão, e parece que depois de derrotar o ex-presidente Lula, agora o objetivo do Moro, para os bolsominions, é derrotar o Glenn. Isso não pode acontecer. O que precisa ficar bem claro, até para que essa narrativa e essa percepção mude completamente o posicionamento da sociedade, é que hoje se disputa, nesse momento, o direito do povo saber a verdade dos fatos. E existem pessoas que estão manipulando os fatos. Isso é o grande problema. Agora, pensar que existem pessoas que estão manipulando os fatos é absolutamente normal. Isso é a disputa por poder. Agora, pensar que existem pessoas que estão fora das esferas de poder, pessoas que estão sendo prejudicadas por tudo isso e estão apoiando manipuladores,
Aí a gente tem o grande problema. E esse grande problema provavelmente vem dessa falta de estratégia convincente para que o povo entenda que não é uma disputa entre o Glenn e o Moro, o Glenn e o Bolsonaro, não. O Glenn está oportunizando a sociedade brasileira de entender o que aconteceu na Lava Jato para que a sociedade perceba o que existe por trás do Sérgio Moro. Porém, parte da sociedade está achando que o Glenn é o novo inimigo do Sérgio Moro. O Lula foi o primeiro grande inimigo do Sérgio Moro, agora é um outro episódio da luta contra a corrupção. Tudo isso está funcionando muito bem, Conde, porque se a gente não coloca para a sociedade, primeiro, o Moro é o vilão de toda essa história. Para depois do Moro se tornar um vilão na percepção social, a gente incluir o Glenn não como protagonista, a verdade é a protagonista dessa história. Nós não estamos sabendo jogar estrategicamente. Então, isso cria oportunidade para que deputados que estão do lado do Sérgio Moro explorem o fato como sendo o Glenn um novo personagem a ser combatido pela sociedade de bem brasileira. E isso tem sido uma grande falha, talvez, na estratégia, e essa falha tem oportunizado mesmo o crescimento do Sérgio Moro, mesmo depois dele ter caído bem baqueado por todos os vazamentos. Leonardo Stoppa, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, vamos ver como é que tá o chat aqui, o pessoal saudando Stoppa, perguntando se o Stoppa tá melhor. Não sei, você teve alguma coisa, Stoppa, ontem? Tá todo mundo perguntando assim, Stoppa tá bem? Você fez, acho que você não fez a live da noite no seu canal, o pessoal ficou preocupado com você. Tudo bem aí? Eu expliquei pro pessoal, né? Eu tô meio que desnorteado por muitas coisas para fazer, mas não é que eu tô mal, não. É porque ontem eu fiz um programa um pouco mais revoltado principalmente com as circunstâncias de falta de união da esquerda, e eu me revoltei exatamente dessa forma. Eu falei, peraí, a esquerda vai se unir para resolver o problema ou a esquerda vai ficar cada um de um lado tentando usufruir do problema, né? E isso, obviamente, acaba desanimando um pouco as pessoas realmente, porque as pessoas têm um carinho muito grande, elas se preocuparam nesse sentido, e acabou que, por coincidência, eu não consegui fazer a live, e aí preocupou mais ainda as pessoas. Mas tá tudo bem, pessoal. Muito obrigado. Esse é o Leonardo Stoppa, tá ótimo, tá com o semblante ótimo aí. Agora, Stoppa, seguinte, hoje eu senti uma grande reviravolta nesse cenário aí da tese do hackeamento e digamos, desse regime das publicações do The Intercept, né? Dessa sequência de publicações do The Intercept que vai desmascarando o que foi a Lava Jato aí para o Brasil nos últimos 4 anos. Hoje o Fernando Brito do Tijolaço usou uma expressão bastante interessante, que o Glenn, inclusive pela matéria que foi publicada na Folha de São Paulo hoje, de que o Deltan Dallagnol recebeu 33 mil reais de uma entidade ligada, investigada pela própria Lava Jato, e isso se tornou manchete na Folha de São Paulo, e voltou, digamos, prejudicou um pouco toda essa narrativa em torno dos hackers que eles estão tentando impor a todo custo para a opinião pública brasileira. Como as coisas estão muito aceleradas, nesse momento em que se divulga aí todo o depoimento do hacker de Araraquara, nós temos aí, mais uma vez, digamos, os contentores estão em clinch. Eu sei que você não quer tratar o Glenn como um agente, né, propriamente desse embate, mas ele acaba ficando investido aí de um protagonismo, né, na cena do jornalismo e da publicação e do desvelamento, digamos assim, de toda uma conspiração dentro do Brasil. Como é que você está sentindo esse embate, portanto, de narrativas, né? Aquela que o The Intercept publica, a Folha publica, e aqui o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal e dessas investigações, estão propondo com relação à operação desse hacker. Olha, Conde, não é que, né, só para... desde o início, eu tenho falado a respeito do Glenn como um grande herói que trouxe para a gente a oportunidade de saber o que está acontecendo
dentro do Brasil. O que eu falo a respeito dessa forma como estamos mencionando o Glenn é que isso não é estratégico, isso gera brechas. Deixa eu só acertar meu posicionamento aqui. Isso gera brechas, Conde. É isso que eu tenho tentado dizer. Olha, no momento em que a gente permite a existência da ideia de um confronto isolado entre dois personagens políticos, existe a continuidade daquilo que a Rede Globo criou, que saiu na capa da Veja, um confronto entre o Lula e o Moro, né? Uma coisa completamente sem nexo, afinal de contas, quem confronta o acusado é o Ministério Público e não o juiz, mas enfim, essa ideia de que o Moro seria um herói, estaria lutando contra a corrupção, ela acaba atribuindo ao Glenn, que é um jornalista que está divulgando os fatos que ele recebeu, a ideia de ser mais um corrupto que está sendo investigado e perseguido pelo Moro, e mais um grande desafio para o herói Sérgio Moro, que é derrubar esse grande novo corrupto que veio depois do Lula, ou seja, um chefão ainda mais perigoso. Tudo isso acaba nascendo e vivendo nesse imaginário popular. O perigo está aí. Não podemos, sob hipótese alguma, esconder ou negar o fato de que o Glenn é o protagonista, ele é o herói dessa história, mas nós precisamos ter uma estratégia inteligente de dialogar, principalmente com os demais participantes dessa história, que são os eleitores do Bolsonaro. Por quê? No momento que a gente permite a continuidade desse discurso de que existe um embate entre o Glenn e o Sérgio Moro, a gente anula o fato de que o Sérgio Moro prejudicou todo um país. O embate é entre o Brasil e o Sérgio Moro. Quem manipulou o processo eleitoral de todo um país foi o Sérgio Moro. Quem prendeu o cara que estava em primeiro lugar nas eleições foi o Sérgio Moro. Quem acabou com a indústria nacional foi a Lava Jato, protagonizada pelo Sérgio Moro. E a pergunta básica que eu faço nesse momento, será que a gente pode colocar o Glenn como sendo o único inimigo de um cara que destruiu um país inteiro? Claro que não. O Sérgio Moro não é inimigo do Glenn. O Sérgio Moro é inimigo de toda a nação brasileira. O detalhe é que o desafio está em mostrarmos para as pessoas que ainda não entenderam isso, que o Sérgio Moro é essa atrocidade de ser humano que fez toda essa desgraça no Brasil. Quando a gente permite que o vilão dessa história seja o Sérgio Moro e para nós o herói seja o Glenn, ou a gente inverte a situação, enquanto eles tratam o herói da história como sendo o Sérgio Moro e o Glenn como sendo o vilão, isso vira mais uma história em quadrinhos, mais uma coisa para ser apreciada e mais uma vez as pessoas continuam se colocando em terceira pessoa. E esse é o grande problema, porque no problema do ex-presidente Lula, no caso do triplex, muitos admitiram o fato de que não existiam provas, mas essas pessoas estavam deslocadas em terceira pessoa, pensando, olha, não é comigo e eu quero mais que o Lula seja preso. Hoje temos hackers presos por conveniência, hackers esses que com certeza comemoraram a prisão do ex-presidente Lula, porque estão aí como pessoas que apoiaram o Bolsonaro, pessoas do DEM, ou seja, todos os eleitores do Bolsonaro estão em risco, porque eles se colocaram em terceira pessoa no momento que o Estado Democrático de Direito estava sendo atacado. Então, esses aí que provavelmente se achavam livres de qualquer problema porque estavam do lado do Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, fazendo campanha para o Bolsonaro, tirando foto com metralhadoras, no momento que a Polícia Federal precisou de um bode expiatório, eles caíram. E agora não temos mais o Estado Democrático de Direito, não temos mais a presunção de inocência e nós temos a lógica de produção de delações, a lógica de obrigar as pessoas a falarem aquilo que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Sérgio Moro querem. Ou seja, temos hoje um exemplo de pessoas que, no pensarem que estavam do lado certo, que estavam do lado do Bolsonaro, do lado do Sérgio Moro, do lado da Lava Jato, pensaram que estavam blindados, mas, no entanto, não é o que aconteceu. Como eles foram os melhores bodes expiatórios presentes naquele momento, ainda que tivessem apoiado o Sérgio Moro, apoiado a Lava Jato, sendo do DEM e tirado foto com metralhadoras, eles estão lá presos, sofrendo exatamente aquilo que os delatores da Lava Jato sofreram. A obrigação de criarem histórias para colocarem o Sérgio Moro nas condições de fazer aquilo que ele quer. Por mais que o povo esteja percebendo que as histórias sejam ridículas,
Essa situação, Conde, de criar um herói e um vilão, faz com que aqueles que consideram o Sérgio Moro um herói acreditem na história ou suportem mesmo sem acreditar por entender que o herói tem que vencer a qualquer custo. Então esse é o problema. Nós estamos permitindo que o Sérgio Moro continue na cabeça dos alienados como sendo um herói. Se a gente continua deixando as pessoas pensarem que o Sérgio Moro representa alguém dentro do Brasil que não sejam os banqueiros, infelizmente, esse cara continua tendo apoio. Se esse cara continua tendo apoio, ele continua tendo o poder de produzir hackers, o poder de produzir provas, o poder de produzir delações, o poder, inclusive, de produzir medidas institucionais que já começam indiretamente criar situações em que eles podem expulsar eventualmente, o Glenn de dentro do Brasil. Então, tudo isso que está acontecendo hoje acontece porque nós não estamos sabendo explicar para a população brasileira que toda a desgraça econômica que a gente vive hoje, ela foi feita por um grupo, e dentro desse grupo, um dos protagonistas é o Sérgio Moro. Leonardo Stoppa, estamos ao vivo aqui no Léo ao Quadrado especial, o Subversão, a participação aqui, tenho a honra de fazer o Léo ao Quadrado com o Leonardo Stoppa. Leonardo, a gente acabou de subir uma notícia aqui no 247 que desmembra um pouco aí o depoimento do hacker de Araraquara, o Walter Delgatti Neto. Ele tentou envolver a Manuela Dávila na trama que ele está apresentando à Polícia Federal e que já vai sendo divulgada para o público de maneira assim bastante até ostensiva e ganhou todas as redes nesse momento. Eu vou ler a matéria aqui para vocês. Um trecho do depoimento do hacker de Araraquara, né? Que ligou para Manuela Dávila diretamente da sua conta do Telegram e disse que precisava do contato do jornalista Glenn Greenwald, que a princípio Manuela Dávila não estava acreditando no declarante. Estou lendo aqui o boletim de ocorrência, né? Que é aquela habitual transcrição dos escrivões da polícia, né? Motivo pelo qual fez o envio para ela de uma gravação de áudio entre os procuradores da República, Orlando e Januário Paludo. Como é que você vê esse novo elemento, né? Trazer agora essa divulgação de que o hacker falando claramente da Manuela Dávila. A gente sabe que alguns desses hackers de Araraquara eram bolsonaristas e fizeram campanha para o Bolsonaro até nas redes sociais. Você acha que essa tese do hackeamento e que esse hacker em especial... Vamos migrar um pouco, até não pela estratégia de reação do povo da esquerda, Leonardo, queria que você falasse da verossimilhança desse depoimento e desse conjunto aí que está sob o comando do Sérgio Moro. Quer dizer, o Sérgio Moro está diretamente interessado em que a tese do hackeamento ganhe cada vez mais força. Ele teve uma resposta do Glenn hoje e da própria reportagem do The Intercept da Folha de São Paulo, mas agora, no final da tarde, solta esse depoimento para, acho que mais uma vez, truncar o meio de campo e vamos ver o que vai nos aguardar amanhã. Como é que você vê a entrada da Manuela Dávila, por exemplo, nessa história? A ideia é muito clara, é uma continuidade da campanha política do Bolsonaro, é uma continuidade da campanha política do Sérgio Moro, é uma continuidade da Lava Jato. A ideia é dizer que todos os problemas que estão acontecendo contra os cidadãos de bem, esses problemas estão vindo exatamente do campo progressista, da esquerda. Veja bem, e veja como nós estamos sendo derrotados usando exatamente a estratégia oposta à estratégia daqueles que estão sempre vencendo. O Sérgio Moro, o Bolsonaro, o bolsonarismo, a estratégia da direita, ela jamais personaliza a coisa. Ela sempre joga a situação para cima das pessoas. E isso tem sido a estratégia que eu tenho chamado a atenção há muito tempo. A Lava Jato não é do Sérgio Moro, a Lava Jato é do povo. Quando o Glenn divulga essas coisas, ele não está atacando a Lava Jato e não está atacando o Sérgio Moro, ele está atacando as pessoas de bem. Nesse momento, o que o Sérgio Moro faz é dar continuidade a uma estratégia que a gente sabe que é muito forte para ser do Bolsonaro, mas é a estratégia utilizada pelo bolsonarismo, é a estratégia que tem sido utilizada pelo Sérgio Moro, pela Lava Jato, e a gente sabe que vem provavelmente do Steve Bannon, que é a estratégia de apropriação, Conde. Olha que coisa maravilhosa. A luta contra a corrupção
Não é uma coisa da Lava Jato, nem do Sérgio Moro, nem do Bolsonaro. A luta contra a corrupção é sua, cidadão de bem. Você, cidadão de bem, que chega em casa, espanca a esposa, né, que obviamente dá o tombo na empresa que você trabalha, rouba a ferramenta, enfim. Você, cidadão de bem, que apesar de fazer tudo isso, vai ao culto 3 vezes por semana, você é dono da luta contra a corrupção. E no momento que o Glenn Greenwald divulga coisas tão horríveis contra o Dallagnol e o Sérgio Moro, ele está agredindo você. Você vai deixar isso por menos? Essa é a estratégia deles. Essa é a forma deles de sempre conseguirem trazer de volta o apoio, Conde. Tem funcionado muito bem, porque enquanto a esquerda ela pensa de uma forma muito fechada, olha que interessante, a esquerda ela pensa sempre de uma forma fechada. O inimigo é o bolsominion, o inimigo é o Sérgio Moro. A direita, ela sabe trabalhar muito bem os gatilhos. A direita, ela cria um monstro para ser atacado. Esse monstro é a esquerda. A direita conecta esse monstro com antigos monstros do mesmo público, ou seja, os líderes de esquerda. Qual que é a tentativa nesse momento? O que querem nesse momento esses estrategistas? Primeiro, dar a ideia de que o Glenn é o novo inimigo do Brasil, como eles conseguiram promover Lula a inimigo do Brasil na cabeça dos alienados. Essa é a primeira ideia. Por isso eles já trabalharam a questão do homossexualismo, já trabalharam todos esses pontos exatamente para assustar as pessoas das igrejas a respeito do Glenn, que já deve estar sendo pregado nas igrejas como sendo a besta do Apocalipse. Além de colocar o Glenn como sendo o inimigo das pessoas de bem, é preciso conectar o Glenn àqueles que eles conseguiram lograr êxito como sendo os inimigos das pessoas de bem. A Manuela, o Haddad, essas pessoas são os responsáveis pela coisa mais maligna criada pela humanidade até hoje. Não estou falando da bomba atômica, não estou falando das armas químicas dos Estados Unidos, não estou falando da exploração dos trabalhadores no sistema capitalista, não, eu estou falando da mamadeira de piroca. Então, qual que é o grande problema hoje? Agora eles precisam conectar o monstro Glenn, que quer atacar o herói Sérgio Moro, as pessoas mais malignas da humanidade, que são as pessoas às quais eles conseguiram atribuir a autoria da mamadeira de piroca. Então, dessa forma, eles conseguem ir amplificando o monstro por trás do Glenn. E aí que está o erro. Nós não podemos... O Glenn é simplesmente o garçom que está servindo a sociedade brasileira com a verdade. A sociedade precisa se apropriar dessa verdade e não deixar o Glenn tomar pancada sozinho. Por isso que eu falo, tem que ser um apoio extremo ao trabalho que o Glenn está fazendo e nunca na vida eu vi um motivo maior para uma sociedade se apropriar de uma personalidade como agora. Eu acho que o único momento que a sociedade realmente deveria usar a hashtag Somos Todos é agora, porque nesse momento o Glenn realmente serve à sociedade com material que é da sociedade. A verdade é nossa, a verdade não é dele, ele está divulgando. O patrimônio que ele está divulgando é nosso, e é um patrimônio imaterial e um patrimônio que não se acaba, porque você espalhar essa verdade com toda a sociedade não faz a verdade ficar menor. Não é igual dinheiro que se você dividir você fica mais pobre, não. A verdade é um patrimônio imaterial que não se acaba. E eu fico tentando entender por que, se ela é um patrimônio que pode ser dividido infinitamente sem se acabar, porque as pessoas continuam achando que isso é um patrimônio exclusivo do Glenn. Eu volto a dizer, não devemos deixar que a direita consiga personalizar a vaza-jato em cima de uma pessoa, porque essa pessoa fica vulnerabilizada. A gente precisa realmente se apropriar dessa verdade e lutar para divulgá-la. Deixa eu agradecer Júlio Freire aqui no Superchat. Léo, quando estou para baixo, escuto o rock do 247 e me levanto. Você é incrível, vamos em frente. Muito obrigado, Júlio Freire. Inclusive, nós temos que montar a banda 247, viu, Conde? Muito bom. Esse superchat acho que você leu na sua transmissão, porque eu vou ler alguns superchats aqui na transmissão do 247, querido Leonardo Stoppa. Deixa eu só atualizar minha página aqui dos superchats. JT Salles está dizendo assim: Léo, não concordo. Nós da esquerda sabemos muito bem quem é quem nisso tudo. A questão está no poder midiático e na ignorância vigente. Vou ler mais alguns aqui, depois eu devolvo para você, Stoppa. Gilmar Ferreira está dizendo: vocês não têm noção de quantos Rivotris estou tomando
aí o Estopa me desanima. o Estopa, assim como o Conde aqui, que vos fala, nós somos humanos, né? E nós produzimos aqui uma informação que é revestida de todo esse sentimento que a gente tem diante do Brasil. Tem dias realmente que a gente acusa o golpe de uma inércia, de uma paralisia do ponto de vista da reação popular e, ao mesmo tempo, de um assanhamento, né, de todo esse segmento fascista aí que, por hora, está no comando do país, por infelicidade extrema da nossa população. Urias Oliveira está dizendo aqui, Estopa sempre caiu em baixo astral e voltou, valeu. É isso mesmo. Eu acho que quando a gente assimila um golpe, Leonardo Estopa, podemos até falar disso agora, né? Eu disse isso em umas lives anteriores aqui. Quando veio essa matéria do hackeamento, eu falei assim, pronto, vamos ter mais um ciclo de profunda manipulação da opinião pública chancelada pelos veículos hegemônicos de imprensa brasileira. E aí eu fiquei muito preocupado e fiz uma live realmente assim, não para cima, né, como eu costumo fazer, de resistência. Mas a gente acorda no outro dia e vai para frente, vai para cima, porque não tem opção. Nós temos de combater o fascismo, temos de combater a barbárie. Agora, aconteceu o seguinte, Leonardo Estopa, o Glenn não se intimidou, né? E aparentemente a Folha de São Paulo hoje voltou à carga, publicando a matéria sobre o Deltan Dallagnol. Então, eu primeiro quero saber de você sobre essa questão desse jornalismo que a gente pratica, que é um jornalismo que nós sentimos também certos golpes que vêm da imprensa manipuladora e do governo, e ao mesmo tempo desse cenário, porque eu acho que tem aí um ponto de saturação no excesso de mentira que se alastrou pelo Brasil nos últimos 4 anos. Estopa, contigo. Então, Glenn, o que acontece, e eu acho que esse é até um dos principais motivos que leva as pessoas a acompanharem o trabalho nosso. O nosso trabalho não é um trabalho frio. Quando eu falo um trabalho frio, é aquele trabalho que você faz naturalmente, simplesmente porque fazendo aquele trabalho você está trabalhando. Não é igual o leitor de teleprompter, por exemplo, no Jornal Nacional, um repórter que, obviamente, está tentando uma carreira ali, mas não coloca sentimento no que está fazendo. O meu trabalho é exatamente inverso ao trabalho dos demais jornalistas. Isso porque eu vim do comentário político pro jornalismo. Eu comecei a fazer o meu trabalho por revolta sobre o golpe que estava acontecendo. E eu comecei a fazer meu trabalho por amor ao Brasil, por amor às pessoas, por amor à sociedade brasileira, por amor à soberania brasileira. Foi o contrário, o 247 me encontrou bem depois que eu já fazia um trabalho totalmente voltado ao que eu acredito. Então, no momento que você percebe que você está fazendo tudo para transmitir informações para as pessoas, e você não está conseguindo, você se sente impotente, você se sente revoltado, você quer desistir, isso é normal. Eu acho que é aquela hora que você pensa, pera, mas depois de tudo isso nada acontece, né? Que infelizmente tem horas que a gente percebe exatamente isso. Quando eu falo depois de tudo isso nada acontece, Conde, eu falo coisas, coisas fascinantes, como, por exemplo, amigos próximos, amigos de infância, que só foram perceber tudo depois que o Bolsonaro foi eleito e fez toda essa grande merda. Ou seja, são pessoas que me conhecem desde criança, parentes que me conhecem desde criança, que sempre ignoraram o que eu falei e só foram perceber realmente que o que eu estava falando fazia sentido alguns anos depois, agora que pré-sal já foi, Petrobras está indo, os empregos já se foram e o investimento em educação está acabando. Então tem esses momentos que a gente se desespera. Eu lembro que teve um momento que eu fiquei até com um pouco de raiva de uns parentes que eu tenho em Contagem, porque eu tinha muito contato com eles, eu pensava, gente, eu faço todo esse trabalho baseado naquilo que eu estudo. O pessoal sabe que eu não tenho esse interesse de fazer uma campanha política, porque tem pessoas que fazem, obviamente, todo um discurso político porque querem se eleger. Eu nem candidato fui, nem filiado eu acredito no meu país, eu luto pelo meu país, sem ter a pretensão de virar autoridade política e encher o bolso de dinheiro. E vivendo que mesmo as pessoas que me conhecem pessoalmente, mesmo parentes, olham e pensam, não, esse cara é um alienado de esquerda, o que ele está falando não faz sentido. E hoje, vendo essas pessoas passando dificuldades, vendo essas pessoas percebendo que elas estavam erradas, eu penso, onde foi que eu errei? Eu penso isso, Conde, onde foi que eu errei, que eu não consegui convencer
primos que sabem que eu sou pobre, que eu cresci pobre e que eu não estou no meio da política ganhando a tal boquinha, porque tem muita gente que escuta eu falando e pensa, não, é só um cara que ganha uma boquinha para falar isso, então por isso que ele fala isso. Não, pessoas que me conhecem, assim, me conhecem há muito tempo, sabem que eu sou pobre, que eu nunca tive envolvimento com partido político, que eu nunca tive envolvimento com política, que eu falo isso exatamente porque é o que eu penso. E nem essas pessoas eu consegui convencer. Então aí você começa a refletir e começa a pensar na sua impotência, na sua falta de capacidade, às vezes, de explicar uma coisa que parece ser tão simples. E aí você começa a entrar em desespero, você começa a perceber que, olha, realmente, né, o fim está próximo, né? Existe essa frase que parece que é uma grande brincadeira dos quadrinhos aí de antigamente, mas não é não. Quando você começa a perceber que o fim está próximo, você começa a entrar em desespero. Mas o ânimo volta. Lógico, é igual você falou, igual as pessoas falaram aqui também, né? O ânimo volta e a gente consegue retornar, né? Porque render-se jamais. Muito bom. Leonardo Stoppa, deixa eu ler alguns comentários aqui. Tem um superchat que acabou de chegar e para você, Léo. Benedito José Bernal. Ele está dizendo, sou igual ao Stoppa. Tem hora que fico deprimido por ver que, ao contrário do bolsonarismo, a esquerda não está aproveitando absolutamente nada para virar o jogo. Eu diria, sim, ter um pouco de prudência, porque nós estamos num embate que é muito complexo, né? Mais um superchat chegando aqui, Nina Rosa, do Nascimento. Meninos, parabéns pelo trabalho de vocês. Venham se energizar aqui em Curitiba, na vigília Lula Livre. Nos vemos amanhã. Grande Nina Rosa do Nascimento. Mais alguns comentários aqui, fora do superchat, eu quero ler. Luiz Antônio de Oliveira dizendo, Glenn foi mais do que qualquer um. Deixa eu ver aqui. Maria Isabel Lopes Pinto dizendo, a direita tem de deixar de ser gado, acorda povo. Carlos Augusto da Costa e Silva, Greenwald, né, foi em outra cultura, cultura do não medo. Jorge está dizendo uma coisa interessante aqui, Léo Stoppa, algoritmos e igrejas evangélicas são o nó górdio do golpe atual no Brasil. Vejam privacidade hackeada na Netflix, como a Cambridge Analytica ajudou Trump a vencer. Leonardo Stoppa, eu quero... o pessoal está comentando muito aqui no chat sobre a falsa denúncia de hackeamento do celular do Lula, né? Parece que esse hacker também disse que tinha hackeado o celular do Lula, só que tem um pequeno detalhe, né? O Lula não tem celular, não usava smartphone. E aí cai-se mais uma vez em descrédito. Como acreditar no depoimento de alguém que se diz hacker, que a gente nem sabe direito, né? Quais são as procedências aí desses agentes que estão agora presos em Brasília? Como dar crédito se você tem ali também um conjunto de depoimentos que não condizem com a verdade? Por exemplo, dizer que hackeou o celular de uma pessoa que não tem celular. Como é que você vê essa situação, Leonardo Stoppa? Conde, o mais importante é o seguinte, a gente não dá crédito. Nós sabemos que é uma armação. Esse é o ponto mais importante. A nossa bolha, ela não tem dúvidas que é uma grande armação. O problema é que a nossa bolha não é a majoritária. A gente nem cogita a possibilidade... Olha, é uma coisa muito lógica. Qualquer um aí, vamos fazer um exercício de reflexão. Qualquer um de vocês. Imagine que você é um hacker. Então, você invadiu o celular do ministro da Justiça e nisso você implicou membros do STF, membros do Ministério Público, que é o órgão responsável pelas investigações, você colocou pessoas do STJ, ou seja, você mexeu com as pessoas mais poderosas do país. E aí de uma hora para outra, o ministro da Justiça, a Rede Globo, todo mundo começa a prometer prender o hacker. Aí pensa o seguinte, normalmente, o massa de manobra, por faltar inteligência para ele acredita que as coisas são impossíveis. Eu vou fazer um paralelo que não tem nada a ver aqui. Uma das coisas que mais me impressionou foi o fato de estocar o vento ter pegado na cabeça dos eleitores do Bolsonaro como sendo um erro da Dilma. Por que isso me impressionou, Conde? Porque eu sou especialista em geração, transmissão e distribuição de energia. Ou seja, para quem entende da área, é muito mais fácil assimilar as coisas. Então imagina o seguinte, o cara é hacker, o cara sabe como funcionam os elementos de investigação, o cara sabe o que está à disposição da Polícia Federal para rastrear uma
um hackeamento, ou seja, o cara sabe que ele pode ser encontrado. Nós não estamos falando de um bobo que se sentiria como o criminoso perfeito. Estamos falando de uma pessoa que tem consciência das vulnerabilidades existentes no sistema de internet, porque ele é hacker e ele conseguiu nada mais, nada menos que hackear as pessoas mais poderosas do país. E a pergunta básica que eu faço nesse momento: você é essa pessoa, você fez tudo isso. E aí eu te pergunto, você continuaria no Brasil? Pergunta básica. Você continuaria no Brasil? Isso que eu te pergunto, que eu vou transmitir isso para um outro evento. Imagina que você matou um filho de um ministro do STF, por enquanto ninguém sabe. No entanto, você descobre que toda a polícia brasileira foi colocada nesse caso para descobrir quem é o assassino. Você sabe que não há a menor possibilidade de você ser mais inteligente que o resto da polícia brasileira toda junto. E aí eu te pergunto, você tem a oportunidade de ir embora, você vai continuar no Brasil? Pergunta básica. Eu não acredito na possibilidade desses caras serem os hackers simplesmente pelo fato de que não é coerente a ideia de que alguém tenha feito uma invasão tão perigosa, que alguém tenha feito um trabalho de tão alto risco e que tenha continuado dentro do Brasil na boa, simplesmente esperando a hora de ser preso. Eu não acredito que eles seriam tão inocentes. Mas acreditar que eles sejam hackers, isso sim. Sabe por quê, Conde? Isso lembra muito a Operação Lava Jato. Coincidências, são as mesmas pessoas, e é por isso que lembra. A Operação Lava Jato, ela nunca criava um factoide sem ter um lastro para criar, a partir daquele lastro, a percepção popular da verdade. Veja, o caso do triplex só pegou porque o Lula e a Marisa tinham intenção de comprar o triplex, eles realmente visitaram o apartamento e a Operação Lava Jato partiu dessas visitas, criou os factoides a partir dessas visitas e transformou os factoides em verdade na opinião pública. Então, obviamente, como trata-se do mesmo grupo, o mesmo modus operandi, eu não duvido que esses rapazes que eles sejam realmente hackers, que tenham realmente algum tipo de know-how, apesar de que eu não acredito que eles tenham tamanho know-how. Agora, também não é impossível que eles tenham realmente conseguido, por exemplo, talvez esses hackers tenham conseguido invadir o telefone do Moro, tenham tentado vender essas informações para alguém, mas não sejam os hackers que estariam procurando aí, que realmente passaram a informação para o Glenn. E eu imagino que as informações que foram passadas para o Glenn não são necessariamente informações de hackers. Porque, olha, se você vai fazer esse trabalho de hackeamento, que isso é muito importante, tá, Conde? Olha, você imagine o seguinte, imagina que ele vai fazer um spoofing, ele vai conseguir clonar um chip do celular, e a partir do momento que ele clonou o chip do celular, é natural que o sistema das operadoras não faça duas autenticações do mesmo número. Então as pessoas imaginam que clonar faz o telefone tocar duas vezes. Não, gente. É um sistema informatizado, é uma coisa super avançada. O que aconteceria? Obviamente, se o celular do Sérgio Moro tivesse sido clonado, o chip dele ia aparecer como sendo... o chip do Sérgio Moro ia aparecer como sendo sem sinal e essa pessoa teria acesso ao chip do Sérgio Moro. Eu tô falando tecnicamente só para você ver como é que essa história é muito lúdica. Aí imagina o seguinte, o cara foi lá, ele clonou o chip e a partir do chip ele conseguiu recuperar o WhatsApp, ele conseguiu recuperar o Telegram, ele conseguiu recuperar o Telegram e o WhatsApp porque estão anexados ao número telefônico. Mas e o backup? O backup normalmente está anexado a um serviço de nuvem, como, por exemplo, o backup do WhatsApp do Sérgio Moro e o backup do Telegram do Sérgio Moro deve estar no iCloud, se for da Apple, ou deve estar, por exemplo, no Google Drive, se for um Android, ou talvez nos servidores do Telegram, mas jamais no chip. Clonar um telefone não levaria para eles todas as mensagens. E a pergunta básica é como que eles conseguiram tantas clonagens? Como que eles conseguiram fazer? Será que existiria realmente esse nível de vulnerabilidade? E quando você vai clonar os números, você precisa necessariamente dos números. Então foi uma coisa muito lúdica de imaginar que tenha acontecido e tenha dado tão certo. Eu acho muito mais que a pessoa que passou os dados para o Glenn é alguém que estava dentro desses ambientes. Ela pode ter simplesmente encontrado um computador aberto e dali ela capturou os dados e enviou os dados, ou então ela pode ter feito um serviço também de captura de dados. Eu falo isso porque eu não sou hacker, porque eu não pratico, Conde, mas eu trabalho com informática há muito tempo.
Sou engenheiro eletrônico, se eu tivesse que fazer esse tipo de trabalho, eu faria dessa forma. Eu não ia tentar quebrar um sistema de segurança, eu sozinho quebrar um sistema de segurança de uma operadora de telefonia que envolve milhares de profissionais de segurança. Seria muito desrespeito achar que isso seria tão fácil assim. E ainda tudo, depois de conseguir clonar um chip, torcer para que a pessoa não perceba que seu telefone parou de funcionar, e isso levando em conta que são muitos. Imaginem que todos os procuradores que tiveram os telefones clonados, eles simplesmente iam se deparar com o telefone parando de funcionar, e não ia ser uma coisa comum. Será que o Moro não ia falar com o Dallagnol, olha, meu telefone parou de funcionar de uma hora para outra, o que é isso? É menosprezar demais. E olha, chegaram ao ponto de dizer que uma pessoa se identificou como hacker numa conversa, em um grupo de procuradores. Gente, isso é balela. Isso é balela. Esse cara pode ser hacker? Pode. Pode ser um golpista, pode ficar enviando mensagens para as pessoas para tentar tomar o número de conta bancária, senha de conta bancária, enfim, ele pode tentar fazer essas coisas. Agora, acreditar que ele é o cara que passou as informações para o Glenn, eu não acredito. Além do mais, agora que ele falou que o Lula, que ele conseguiu invadir o telefone do Lula que nunca teve smartphone, né? Então, basicamente, aí a gente já vê que a coisa é muito mais zoeira do que parece. Antes de você voltar, deixa eu agradecer a Verônica Vidal aqui, que mandou um superchat. Ela fala aqui, bom, Léo, você voltou mais feliz e descansado. Fiquei preocupada, senti sua falta ontem na sua live. Esses hackers são criados e fajutos. Beijos, obrigado, Verônica Vidal. Vamos voltar então, Conde. Vamos lá, tem mais superchats aqui, eu vou ler. Ana Paula Paz de Paula está dizendo, eles não são maioria, eles têm uma caixa de ressonância mais potente, os melhores meios. Muito bom, Ana Paula Paz de Paula, porque eu acho que também não são maioria. Esse pessoal que acredita no Moro, no Bolsonaro, eles são... o Brasil está, como sempre teve, dividido em 3, né? Você tem 30%, né? Se fazer a conta certa, daria 33%, né? Mais ou menos assim. 1/3... você tem esses pendores fascistas violentos da truculência. 1/3 não sabe o que fazer e 1/3 é PT, 1/3 é esquerda no Brasil. Sempre foi o partido mais popular, todas as pesquisas que são feitas, então a gente tem um país dividido nesses termos. E eu acho que esse nicho intermediário que está confuso, né, é um nicho a ser conquistado, inclusive pelos próprios também adversários e inimigos da democracia, né? Sueli Resistência está dizendo, vazamento na Band, terrível, Léo e Conde. Tem um vazamento agora na Band? Não chegou até mim ainda. Se puderem dizer aqui no chat, a gente agradece. Wagner Ovar, a política virou fla-flu, muitos não politizados. Edilberto Teixeira Pires, Estopa, Jesus perguntou a Pedro, depois de queixar de acusações, Jesus, e a tua consciência... Jesus, né? Ele diz, e a tua consciência de que te acusa? Percebe? Vá e faça o mesmo. Olha aqui os comentários do Léo ao quadrado deste dia 26 de julho de 2019. Leonardo Estopa, a gente tem um cenário que também traz o seguinte desafio. A Lava Jato, né? A Vaza Jato, na verdade, essa série de reportagens do Glenn Greenwald, do The Intercept, que foram também publicados por Veja e Folha, e o Reinaldo Azevedo. Daqui a pouco eu vou ler um comentário aqui do Reinaldo Azevedo. O Glenn veio hoje a público dizer que tem informações muito mais bombásticas a serem divulgadas. E a gente sabe que essa divulgação do depoimento do hacker no final da tarde desse dia é para poder fazer uma cortina de fumaça em cima da notícia que ganhou hoje o noticiário, que foi a notícia de que o Deltan Dallagnol tinha recebido 33 mil reais de uma entidade ligada, investigada pela Lava Jato, para fazer uma palestra. Então, eu queria te perguntar o seguinte, a gente está, mais uma vez, numa guerra explícita da informação. A gente vai vivenciar, experimentar isso, como nas eleições de 2018. É isso que está no horizonte para você? Quer dizer, vai ficar esse regime de informações diretamente do governo, da imprensa tradicional, desovando, Rede Globo de televisão? Como é que será que a Globo vai tratar desses dois assuntos que foram galvanizantes hoje, né? O cachê do Dallagnol e o depoimento do hacker. Por outro lado,
O Glenn Greenwald e o The Intercept já demonstraram que não tem medo, que vão continuar denunciando o tempo todo. Como é que você vê a possibilidade, quer dizer, por exemplo, do Glenn ser preso ou deportado? Você vê isso no horizonte, Léo? Possibilidade eu vejo, Conde, apesar de que eu vejo que nesse momento as coisas estão começando a voltar a, digamos que, não uma tranquilidade, mas as coisas estão começando a voltar ao que estava na semana passada, até porque parece que existem novos vazamentos, enfim. Deixa eu aproveitar esse momento que o bicho está pegando aqui, tem muitas pessoas assistindo, e agradecer. Meu canal vai chegar em 200 mil. Quem ainda não foi inscrito no canal Leonardo Estopa, por favor, pessoal, se inscreva, me dê essa força aí para eu conseguir alcançar os sonhados 200 mil aqui no YouTube. Acabou de passar de 198, chegar a 198 mil, deu até uma empolgada aqui. Então, quem puder me ajudar, quem não foi inscrito ainda, se inscreva no canal Leonardo Estopa. Conde, eu queria até comentar sobre... Você falou uma questão de informação. Veja que interessante. O Dallagnol, ele foi convidado para dar uma palestra para uma empresa que desenvolve aplicativos, desenvolve softwares. Essa empresa que desenvolve softwares, eventualmente daria o software para o Ministério Público, porque o Ministério Público ele estava tendo uma certa dificuldade para lidar com Big Data. E a empresa daria o software gratuitamente. Agora, quando a gente volta lá, né, no próprio princípio que é adotado hoje nas políticas aí, there's no such thing as free lunch, né? Não tem nada, não existe comida grátis. Imagine você a inocência de um procurador ou a conveniência de um procurador que está querendo direcionar um software de uma empresa ligada à Lava Jato, que o pagou para uma palestra, aquilo que ele ganha num mês, importantíssimo, olha, o cara ganhou em uma palestra o salário de um mês de um procurador, e eu tenho falado isso todas as vezes que eu falo de palestra, eu falo isso há 3 anos. É muito difícil esperar que esses procuradores e esses juízes julguem contra quem está pagando por palestra o valor que eles recebem em um mês de salário. E o Dallagnol comemorou, chegando quase a 400 mil reais em palestras no ano. 400 mil reais que custaram o fim da economia brasileira. Mas voltando à lógica, veja bem, o cara estava discutindo virar garoto propaganda de um software dessa empresa, e o mais importante do que ele ter feito palestras para essa empresa é o poder de lobby dessa empresa. Essa empresa, eu não sei se ela conseguiu fazer isso, mas o Dallagnol estava tentando trazer para o Ministério Público Federal, para os processos da Lava Jato, um software de uma empresa envolvida na Lava Jato. Isso ninguém pensou nesse ponto ainda. Para mim, esse ponto é o mais importante. Imagine você que essa empresa desenvolve um software capaz de lidar com Big Data, né, que é a quantidade enorme de informações, e é essa empresa que tem um software que manipula os eventos da Lava Jato, os depoimentos da Lava Jato. Essa empresa controla a Lava Jato. Então, o que o Dallagnol estava fazendo era muito mais que simplesmente receber 33 mil por uma palestra para não julgar essa empresa por estar envolvida na Lava Jato. O Dallagnol estava levando para dentro do Ministério Público Federal uma empresa envolvida pela Lava Jato e dando para uma empresa envolvida na Lava Jato acesso às informações que seriam, em tese, exclusivas do Ministério Público Federal. E a pergunta básica, você acha que um procurador federal não tem noção do que ele está fazendo isso? Eu faço essa pergunta porque, às vezes, as pessoas costumam pensar, nossa, que bobinho o Dallagnol, será que ele não percebeu que ele estaria entregando para uma empresa de manipulação de dados toda a informação a respeito das investigações da Lava Jato, até o direcionamento, porque o problema da Lava Jato estava sendo manipular o Big Data, eles podiam direcionar as investigações da Lava Jato através da manipulação do Big Data, eles poderiam direcionar, por exemplo, quais seriam os elementos que mais causariam transtorno na população. Não, fale do triplex, porque o triplex tem causado mais desespero. Toda essa utilização do lobby para injetar dentro da Lava Jato um programa de uma empresa envolvida na Lava Jato é uma coisa que o povo ainda não percebeu o tamanho da dimensão disso. É praticamente levar o inimigo para dentro de casa.
mas o Dallagnol estava fazendo isso. E a pergunta básica nesse momento, será que ele realmente fez isso sem saber o que ele estava fazendo? E será que esse software foi instalado? E se ele foi instalado, será que esse software influenciou na Lava Jato? Ou seja, será que uma empresa envolvida na Lava Jato teve sempre acesso aos elementos probatórios que estavam sendo desenvolvidos? Será que essa empresa que colocou um software nos computadores da Lava Jato, depois de ter sido denunciada, será que não foi ela que de repente utilizou-se desse software como sendo um mecanismo de espionagem para até copiar as conversas da Lava Jato? Eu pergunto isso nesse momento porque as pessoas não perceberam o tamanho dessa coisa. O Dallagnol foi conquistado por um lobista por R$33 mil e esse lobista faria a caridade de entregar um software dele para a Lava Jato. E a gente sabe muito bem que existem softwares de monitoramento, Conde, que significa que esse software pode ser um software espião sem que as pessoas saibam que esse software é um software espião. E aí eu pergunto, será que o Dallagnol logou o Telegram dele em um computador onde esse software estava instalado? É importante ler as mensagens, ler essas conversas com esse olhar mais técnico. O Dallagnol estava sendo conquistado por um lobista dessa empresa de desenvolvimento de software. Esse lobista daria à Lava Jato um software para lidar com Big Data. A partir do momento que você tem um software que foi fornecido por uma empresa, você abriu as portas de todos os seus dados para essa empresa. Pergunta básica. Será que o Dallagnol fez isso sem querer? E será que não seria uma vingança dessa empresa estar disponibilizando esses dados? Basicamente, deixa eu agradecer Rosiane Alvarenga de Sá. Também senti sua falta, Léo. Por favor, não nos abandone. Você precisa ser mais otimista. Muito obrigado, Rosiane Alvarenga de Sá, pelo superchat. Às vezes bate o desespero. E até na hora do desespero eu compartilho o meu desespero também. Eu fico muito feliz que vocês me perdoam pelo momento do desespero. Obrigado, pessoal. Leonardo Estopa, deixa eu ler aqui superchat dos nossos internautas. Eve Oliveira está dizendo: convidem a Ana Paula Paz de Paula para participar do programa. Que bacana ela participando aqui com a gente. Que bacana. Bacana todos vocês participarem aqui no Léo ao Quadrado deste dia 26 de julho de 2019. Benedito José Bernal está dizendo aqui. E será que eu já li esse? Deixa eu atualizar aqui. Olha só. Não li porque eu acho que o Benedito está publicando de novo aqui com a gente, né? Já cobrei o Estopa e vou cobrar também o 247. Façam vídeos ou lives nos ensinando a responder aos ataques dos bolsominions. Cada inscrito é um militante, nos municie. Querido Benedito, eu posso dizer por mim que nas lives que eu tenho feito aqui no 247 no meu canal, eu tenho dito qual o comportamento discursivo que nós, do segmento da civilização, temos de ter para neutralizar, né, um bolsominion. Mas não vou dizer agora, não. Vou dizer na minha próxima live, viu, Estopa? Estopa, tem uma notícia que acabou de subir aqui no tijolaço do meu querido amigo Fernando Brito. E ele está dizendo o seguinte: até a Polícia Federal reclama da interferência de Moro nas investigações de hackers. E aí tem aqui um trecho da declaração do presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, Edvandir Paiva. Ele disse à Folha: várias pessoas passam a questionar se o ministro está obtendo informações de investigação sigilosa e a questionar a autonomia da Polícia Federal, o que é muito caro para nós. Ou seja, a imagem da Polícia Federal, Leonardo, está sob um risco muito grande agora, com toda essa... O Sérgio Moro, mais uma vez, ele colocou o STF aos seus ministros de primeira instância, a Lava Jato, quase que obrigou os ministros do Supremo Tribunal Federal a acompanharem a sua compreensão do direito, que é uma das compreensões mais precárias que já se teve notícia. E agora eu quero saber da imagem da Polícia Federal. Como é que vai ficar a imagem dessa instituição depois de uma operação de hackers de Araraquara que nos parecem a todos, a cada dia mais, uma fraude grotesca? Leonardo Stopp. Então, veja bem, Conde, eu tenho dito que todos esses eventos são oportunidades que precisam ser aproveitadas para a gente mostrar o que está acontecendo.
Essa ofensa contra a Polícia Federal é, sem dúvidas, um motivo para a gente chamar a atenção. E eu me lembro, inclusive, de uma manifestação da Polícia Federal que aconteceu logo após o golpe de Estado. E essa manifestação foi lida pelo William Bonner, que falou que que a polícia gostaria muito que continuasse, né, da forma que estava nos governos do PT, em que a polícia tinha autonomia de investigação, ao contrário do momento anterior, que é o Fernando Henrique, obviamente, Polícia Federal controlada. E a gente tem, nesse momento, a volta do governo Fernando Henrique. É exatamente isso que as pessoas precisam entender. Se você quiser entender o que a gente está vivendo hoje, a gente tem o governo Fernando Henrique, exatamente isso. E a Polícia Federal, ela vai perdendo essa autonomia de investigação. Mas é importante esse tipo de manifestação. Isso mostra que eles estão percebendo e eles estão se reconfigurando. Por quê? O que não pode acontecer é uma ilusão por parte dos policiais que eles são representados pelo moro-bolsonarismo. Eles não são representados pelo moro-bolsonarismo. O moro-bolsonarismo é uma política entreguista de desvalorização do brasileiro que implica, obviamente, na desvalorização das polícias. E essa manifestação, assim como eventos como esse que estão acontecendo aí, deixam de uma forma muito clara que o Sérgio Moro ele vai sempre interferir nas investigações e a gente nem precisa falar isso com nossas palavras. São palavras dos procuradores da Lava Jato que deixaram nas conversas de uma forma muito clara que o Sérgio Moro jamais abriria mão de proteger o Flávio Bolsonaro por causa da sua expectativa de um cargo no STF. Deixa eu agradecer aqui Margarete Soler de Leone. Léo, em nome do Grupo Clube do Estopa Oficial, queremos dizer que você é muito importante para nós e todo o público que te assiste. Obrigado por existir. Muito obrigado, Margarete Soler de Leone, pelo carinho. Muito obrigado ao Grupo Clube do Estopa pelo carinho. Sil Lopes já fala diferente. Abandona sim, Léo. O povo fica inerte. Entendi ontem que você está cansado de falar e o povo não reage. Ameaça esse povo inerte. Obrigado, Sil Lopes. Ontem eu estava muito revoltado mesmo, Sil Lopes, mas tem que ser, assim, desistir também é covardia, né? A gente tem que ir lutando, né, Conde? Leonardo Estopa, a gente vai chegando ao final do nosso Léo ao Quadrado Subversão Especial. Léo, sabe o que eu estava vendo aqui? Tem algumas pessoas muito importantes que são de Ponte Nova e eu estava em dúvida sobre uma delas e agora acabei de confirmar. O João Bosco, grande, sou admirador profundo, João Bosco, é de Ponte Nova também. É interessante isso, hein? Como é que você gosta do João Bosco, grande compositor brasileiro, querido Estopa? Gosto muito do João Bosco e tem também, né, o irmão do João Bosco, também de Ponte Nova, que é menos conhecido, mas também muito bom, que é o Tunay. São pessoas... A mãe do João Bosco, pessoa fantástica, né, escrevia... Né, Ponte Nova é um celeiro de letras de Ponte Nova. Sim, tem também o Zé Cunha, que é de Ponte Nova, tem o Reinaldo do Atlético, tem várias pessoas que são importantes aqui de Ponte Nova. Então, esse lugar aqui, ele fabrica... E tem o Estopa. Estopa, eu queria que você, querido, encerrasse esse Léo ao Quadrado, dando aí um panorama, porque teve uma notícia que saiu hoje cedo, que o Glenn soltou, acho que ele tuitou isso, o trecho de uma mensagem que ele trocou com a fonte dele. E essa fonte, esse hacker, vamos dizer assim, ele dizia o seguinte: nós não somos hacker, eu não sou um hacker amador, né? Nós não somos amadores, nós não deixamos esse tipo de rastro. Quer dizer, há uma disputa nesse momento, por isso que, inclusive, certamente, a mando do Sérgio Moro, a Polícia Federal se precipitou e acelerou o passo para divulgar o depoimento desse hacker de Araraquara, que pouca gente bota fé, para dizer que tem ligação com a Manuela Dávila, etc., celular do Lula, mas acho que o que vale realmente é o que o Glenn apresentou, quer dizer, é alguém que não está em questão nessa investigação da Polícia Federal. Com base nisso, para a gente encerrar o Léo Quadrado, prognóstico para os próximos dias, porque as coisas estão aceleradas. Reinaldo Azevedo já disse que vai lançar uma nova bomba nesta noite ainda, e que vai ter envolvimento, inclusive, de ministros do STF.
isso significa que o The Intercept e a Vaza Jato não retrocedeu, não se intimidou e vai para cima. O que você espera para as próximas horas do cenário aí da Vaza Jato no Brasil? Querido Leonardo Stoppa, para finalizar. Conde, eu acho que agora o Moro ele vai colher o resultado desse evento, ele vai perceber como ficou a sua base de apoio. E olha, por mais que a gente precise admitir que a nossa bolha sabe sobre essa farsa, a base de apoio do Moro, ela tá eufórica com tudo isso. O que significa que aquele povo que antes estava sem, digamos que, um recurso para se reanimar, agora ele teve essa possibilidade de reânimo. Ah, mas é tão idiota o argumento, essa história de hacker é idiota, mas nós estamos falando dos apoiadores do Bolsonaro, né, do pessoal da mamadeira erótica. Essas pessoas, elas estão sendo alimentadas por todos os seus ídolos. Então, por exemplo, tá lá Carla Zambelli, Joyce Hasselman, essas pessoas todas lá apoiando o Sérgio Moro, comemorando a prisão do hacker, como se realmente o hacker fosse o cara, né, já planejando qual dia que vai acontecer a deportação do Glenn. Tudo isso me deixa um pouco confuso, porque olha, qual que é a saída que eu vejo para essa situação? Um trabalho no sentido de um multirão para esclarecimento. Não é um multirão para quebrar nada, não é um multirão para bater em ninguém, não, é um multirão de esclarecimento, é um trabalho realmente corpo a corpo, em que as pessoas deixem bem claro que o inimigo do Brasil não é o Moro, que necessariamente tenha prendido o ex-presidente Lula, mas o Moro que acabou com a economia para tomar o poder. Esses elementos que saíram através dos vazamentos, eles servem para subsidiar muita coisa. Mas sempre a gente precisa concordar que sempre o fanático vai ficar nessa loucura de que não era assim. Então, o que eu penso que vai acontecer? Nós vamos manter o caso em alta. Durante o tempo que a gente mantém o caso em alta, a gente volta naquela teoria que eu falei, que são as fases do luto. A gente precisa aproveitar muito os novos vazamentos, mas precisamos admitir que os novos vazamentos eles não vão ter o mesmo poder do que os primeiros. Por quê? Hoje nós temos que concordar que muitas pessoas da esquerda ficaram eufóricas a respeito da oportunidade que o Glenn estava trazendo e a confirmação daquilo que até então para muitas pessoas era só uma convicção. Muitas pessoas tinham a convicção de que o Lula tinha sido condenado por uma farsa, mas muitas pessoas não tinham essa certeza. Essa convicção fez com que muitas pessoas tivessem coragem de falar, não, eu votei no Lula, eu gosto do Lula e vou lutar por ele. Então a gente viu, obviamente, muitas pessoas saírem de cima do muro, a gente viu muitas pessoas se declararem contra os métodos da Lava Jato, tanto é que a maioria dos brasileiros hoje são contra os métodos da Lava Jato, mas os alienados podem não ser a maioria, mas os alienados e os inertes são a maioria. Esse é que é o grande problema. Se a gente pega os engajados de esquerda, aqueles que realmente estão fazendo alguma coisa para mudar a situação, é uma quantidade muito pequena. Então eu não consigo ver ainda um horizonte de solução. Eu volto a dizer, é muito fácil imaginar, agora o STF já tem subsídios para poder declarar o Moro suspeito. Sim, mas declarar o Moro suspeito é anular as eleições de 2018. Na prática o resultado é esse. E será que o STF teria coragem de anular as eleições em plena votação da reforma da Previdência? Estamos numa situação em que, para mim, a única saída é uma superorientação do povo. Fora a superorientação do povo, eu ainda não consigo ver nenhuma saída institucional, não. Até porque as instituições estão todas no vazamento. Grande Leonardo Stoppa, muito obrigado. Pela participação aqui do Léo ao Quadrado, Subversão Especial. Muita honra conversar com você, sempre muito esclarecedor. A gente vai encerrando aqui essa transmissão. Agradeço muito a todos os internautas que acompanharam. E a gente se encontra, Léo Stoppa, amanhã. Toda uma programação especial aqui em Curitiba, na Vigília Lula Livre. E certamente você vai acompanhar e depois a gente volta a conversar sobre isso nas transmissões da TV 247. Um beijo para você, um abraço muito grande, até a próxima, querido Léo e público do 247. Valeu! Valeu, Conde, muito obrigado. Pessoal, quem puder dar um pulinho agora no meu canal para se inscrever, fazer uma campanha aí para ver se eu consigo chegar nos 200 mil para fazer a festinha de comemoração dos 200 mil. Valeu, Conde, até mais. Stoppa 200 mil, grande abraço, boa sorte, tomara que vire aí a marca dos 200 mil hoje, meu querido Leonardo Stoppa. Valeu. Obrigado, Conde. Deixa eu agradecer
Vocês que ficaram aqui nos canais, Leonardo Estopa e canal do Estopa, e lê aqui Sil Lopes, que fala: o que precisa acontecer para o povo ir às ruas? Olha, Sil, o que eu penso nesse momento é que para o povo realmente ir às ruas, a gente precisa de uma união das esquerdas no que diz respeito a políticos e comunicadores, para que exista uma convocação do povo para ir às ruas. Porque enquanto a gente tiver trabalhando várias pautas e de uma forma muito dispersa, a gente não vai conseguir isso não. Conde, pode desligar aí na TV 247, eu continuo aqui no canal, porque nós estamos transmitindo. Você vai continuar? Eu continuo alguns minutinhos aqui. Então eu não sabia disso. Então tá bom. Estopa, grande beijo para você e até a próxima. Valeu, querido. Valeu, Conde. Então quem tiver por aí, venha para cá. Então, Sil, veja bem, quando a gente pensa nessa questão do que falta para o povo ir às ruas, a gente pode pensar que falta basicamente uma integração de pauta. A maior falha que a gente tem hoje, Sil Lopes, é o fato de que ninguém sabe o que a esquerda realmente quer. Um dia tem pessoas nas ruas fazendo greve dos caminhoneiros. Esses caminhoneiros não sabem se são de direita ou se são de esquerda. Todos caminhoneiros são de esquerda. Eles só não sabem disso. Outro dia a gente tem, por exemplo, uma pauta da educação. Ali a gente tem pessoas que votaram no Bolsonaro, pessoas que votaram no Haddad, lutando pela educação. Eles não perceberam que a proposta do Bolsonaro sempre foi tirar os investimentos da educação. Depois é por causa da saúde, depois por causa dos Correios. A gente precisaria, obviamente, ter um mutirão na imprensa progressista e também nos políticos progressistas para adotarmos uma pauta. E essa pauta seria, obviamente, a pauta que conseguiria fazer as coisas mudarem de rumo. Agora deixa eu ver aqui se eu encontro, o que eu estou vendo aqui, que a bomba chegou. Se o Portal Sabendo Direito puder mandar para mim o link dessa bomba, de repente até aqui no WhatsApp, eu queria agradecer as pessoas que vieram para cá e que se inscreveram. Deixa eu ver se eu descubro que bomba é essa, porque aqui no site da Band ainda não apareceu. Por enquanto as notícias que tem aqui na Band, no Jornal da Band, são: Dallagnol diz que suas palestras remuneradas são legais e éticas. Caso dos hackers, Moro defende destruição das mensagens. Por quê? PT pede à PGR denúncia contra Moro por suposto acesso a inquérito. E o Moro edita portaria para deportar pessoas perigosas. Recompensa, né, do caso do ouro. Estou tentando descobrir aqui qual que seria. Muito obrigado, Magrão Percussionista. Eu estou tentando descobrir aqui qual que seria essa bomba. Deixa eu ver se já saiu aqui no Brasil 247. Vaza Jato mostra Deltan e Fux em reuniões clandestinas com banqueiros. Agora sim saiu. E olha, reuniões clandestinas com banqueiros, elas conseguem explicar exatamente tudo. O jornalista Reinaldo Azevedo divulgou nesta sexta-feira 26 mais uma reportagem da Vaza Jato em parceria com Leandro Demore, do site The Intercept Brasil, em que mostra o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, atuando como consultor privado de banqueiros a convite da XP Investimentos. Olha, pessoal, a participação dos banqueiros, ela já consegue explicar absolutamente tudo, né? Então, eu queria agradecer vocês. Eu vou ver se eu gravo agora um vídeo a respeito desse assunto e queria pedir para vocês, o vídeo ficar pronto aí em 10 minutos, que compartilhem esse vídeo que eu vou gravar. Então eu saio do ar nesse momento, gravo o vídeo, daqui a pouquinho o vídeo está no ar. Então muito obrigado e até mais.